Salve, galera! No vídeo de hoje a gente vai ver como é que a surfistinha começou no mundo, né, nesse mundo que ela trabalhava dela. Ela fala que ela começou com 17 anos e não foi fácil a vida dos pais. Então, cada um que entra nessa vida, né, ela fala das dificuldades porque ela entrou nessa vida, né? E a gente vai acompanhar aí e vamos dar nossa opinião. Você contou uma história contextualizando, né? E aí você sentiu essa necessidade de sair de casa. Então, a prostituição ali naquele momento foi algo que não tem opção, vou aqui. Ou tinha outras opções ali, mas você já sentia que era uma curiosidade, uma vontade mesmo de ir lá conhecer? Até porque agora você falou que já tinha essa coisa, não, já tinha me encantado. Então, foi na falta de opção nenhuma ou já foi pela curiosidade? Levou uma coisa a outra? A opção, até se eu tivesse um pouquinho de paciência, até conseguiria uma outra opção pra sair de casa. Mas eu queria muito sair. Naquele momento, então, naquele momento né? foi a minha única opção. E daí envolveu, sim, a curiosidade, a vontade também. Numa época que, eu com 17 anos, eu queria experimentar sexo. Eu queria fazer, eu queria também até mesmo me descobrir como mulher. Porque eu era uma adolescente completamente sem autoestima. Então, pra mim, naquele momento também foi um desafio. Será que eu vou assim, eu sou uma pessoa, e naquela época eu era ainda muito mais tímida do que eu sou hoje. Então, pra mim foi um desafio mesmo, assim, será que eu vou conseguir ultrapassar todas as minhas barreiras internas, a minha falta de autoestima, a minha timidez, pra conquistar esses homens, pra fazer com que eles queiram ter um momento comigo? Sim. Tu chegou a perder a virgindade já na profissão ou antes? Um pouco antes. Foi com um namoradinho, sim. A primeira vez que eu perdi primeiro a virgindade anal. Que eu adoro Foi essa o que tu história. esperava? Foi. Que isso, E foi no Museu do Ipiranga. Olha. Vixe. Bem histórico pra mim. Todo o contexto histórico. Não foi dentro do museu, foi naquela parte externa, escondida atrás de uma das árvores. Eu tinha 14 anos. Mas Caramba, galera, 14 você falou, anos já. não, vamos atrás porque tô curiosa pra saber como é. Ou por quê? Porque eu sempre, nessa época, eu era muito romântica. Então, eu vou perder a virgindade com o homem dos meus sonhos. Aquela não sei o romantizada. quê, O cara meteu E o aí, louco. perder a virgindade no sexo anal. Falei, bom, Que interessante. Era o oposto ao romantismo, no era o caso. oposto do romantismo. Interessante. E daí também eu tinha Galera, antigamente tinha uma mulherada, né, que pra casa virgem, as mulheres faziam isso. Então elas faziam lá atrás, né? Aí quando casava, né? Aí casava virgem. Isso daí quem é das antigas vai saber do que eu tô falando. Mas isso acontecia muito mais engraçado, né? Falar isso daí, que isso aí hoje é um absurdo, né? 14 anos fazendo isso daí. tinha ideia de que, como eu ouvia muito falar que a primeira, né, pra perder a virgindade sangrava, doía e não sei o quê, eu pensei, bom, no anal não tem um ímã pra ser rompido. Em tese, dói menos. Então vai doer menos. E doeu menos. Doeu. Menos? Doeu menos de quando eu Caramba. perdi a virgindade. Caramba. Olha. Mas aí a virgindade ainda foi com esse namorado. E foi do jeito Não, foram romântico. dois homens diferentes, dois meninos diferentes, né? Primeiro foi um cara que eu tinha conhecido no bate-papo do UOL. Sou dessa época. Ele era um Quantos pouco anos o mais cara velho tinha? do que eu. Eu sempre marcava os dates, né? Naquela época não existia esse tema, mas eram os dates. Eu ia escondida, matava a aula. pra Olha que ficar com os perigo, galera. meninos. Olha que perigo, mano. Menina arrumava cara na internet, cara mais velho. Aí o cara foi lá e faturou a menina de 14 anos. Olha que perigo, gente. E então, assim, quando eu comecei a ir em matinê, com 15 anos, né, de domingo, assim, eu já tinha muita curiosidade sexualmente, assim. Eu já queria. Eu beijava vários meninos, masturbava os Ô, meninos no meio da pista, assim, escondidinha e tal, masturbava. Mas não tinha feito sexo ainda, porque eu tinha essa ideia de perder a virgindade com um cara especial. Que fosse Ah, é. romântico. E aí, depois o tempo passou, eu perdi a virgindade no anal. Foi com o menino que eu conheci no bate-papo do UOL.
E aí, depois de um tempo que eu conheci quem tirou minha virgindade mesmo. Que foi um namoradinho. E foi um pouco antes de... Eu tinha 15 para 16 anos. Então, e foi o meu único parceiro sexual antes de começar a fazer programa. Foi romântico daquele jeito que tu idealizou? Foi romântico, mas não foi tão gostoso como eu imaginei. Ah, mas pra uma primeira Ele era vez. virgem também, então ficou os dois nervosos. É difícil ter primeiras experiências sexualmente agradáveis. A primeira vez não tem como ser bom, porque você tá tentando descobrir como é que funciona, como é que encaixa, né? E como que tu descobriu exatamente isso? Já que os teus pais, né, a gente já não tinha o acesso à internet que a gente tem hoje. Como é que tu descobriu o que era sexo? Eu tive aula de educação sexual. Comecei a ter aula na 6ª série. Foi aquele beabá escolar mesmo. Foi de aprender a colocar a camisinha numa banana. Olha, eu não tive isso. De doenças sexualmente transmissíveis. Então tinha essa parte teórica. Até que era sexual. evoluído. E assim, eu lia, na época era leitora da Capricho. Então sempre tinha matéria falando sobre, né, sexo para adolescentes, para meninas. Aí tinha as perguntas, sempre tinha uma pergunta ali de meninas que mandavam pra revista pra responder. E com as minhas amigas também, assim. Eu me despertei sexualmente muito cedo. Hoje, mas assim, muito cedo pra mim naquela época, porque hoje em dia tá mais cedo ainda, na verdade. É mais aceitável também. Mas Aceitável, ainda não? assim é cedo, né? Pra começar uma vida sexual. Sim. É que eu acho que, na verdade, se a gente, principalmente a mulher, não fosse tão bloqueada pelos pais e pelos outros, a gente naturalmente despertaria mais cedo mesmo. A grande maioria. Lá, aos papos. Se fosse uma coisa mais liberta, mais entendida como normal, a gente mesmo, masturbação pra mulher normal, ainda né? é tabu hoje. Sim. Tem muita sei mulher lá. que não toca o próprio corpo. Eu levei anos pra conseguir fazer isso. Sim, mas eu acho que até Galera, eu acredito que, tipo assim, não pode estimular esse comportamento, sabe? De entrar na gravidez, fazer essas coisas precocemente. Eu sou nessa parte, sou meio conservador mesmo e não concordo com isso. Ainda mais porque eu vejo muito caso de gravidez na adolescência, doença, sei lá, galera, eu não sei qual que é a fase ideal não, mas com 13, 14 anos, acho que não é certo não. tudo bem você se descobrir cedo e começar a se descobrir, a se tocar cedo. Eu ainda não vou mudar de opinião em relação a isso. Começar a vida sexual com outra pessoa cedo. Sim, eu falo mais em relação a gente mesmo, ao né? toque no próprio corpo mesmo. Eu acho que... Eu falo muito isso pra minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos. Eu falo, olha, não tem que começar a vida sexual cedo, porque você vai ter toda a vida pra isso, né? Que precisa de uma maturidade emocional também, né? Não é só física. Isso. Mas, Verdade. eu acho que nós somos da mesma idade, se eu não me engano. Você tem 38. 38, né? Nós somos da mesma idade. Passei muito tempo lendo Capricho, João Bidu. Galera, acho que é isso daí, o vídeo termina, eu acho. E é isso daí, minha opinião. Eu não sei qual que é a opinião de vocês. A Bruna falou aí como é que foi a primeira vez dela, que ela conheceu um cara no UOL, o cara foi lá, né, 15 anos, faturou, depois o namoradinho, primeira vez, e depois ela começou a fazer programa com 17 anos também, que já tá errado, galera. Eu acho que com 18 anos eu já acho errado liberar a pessoa pra fazer programa, mas faz parte, né, galera? Isso que é o que ela falou. Se bobear, às vezes ela começou até antes, né? Mas isso daí, galera. Deixe sua opinião aí. Tamo junto. Confira o podcast completo na íntegra que tá na descrição. Valeu?